Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade nessa raposinha. Para quem tá chegando agora, no primeiro vídeo, a gente fez a cabecinha dela completa, com as orelhinhas, os olhinhos, bordadinho do nariz. E nessa segunda parte, a gente vai fazer o corpinho e o rabinho dela, tá bom? Se você não acompanhou o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui para você. Corre lá para a primeira parte, depois você vem para a segunda. Então, vamos para a aula. Bom, pessoal, a gente vai dar início aqui ao corpinho, tá? É bem pequenininho, ó, bem simplesinho de fazer. A gente começa aqui com o anel mágico, um anel mágico pequenininho mesmo, tá? Pra não gastar tanto fio. Dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. E 6. Vou fechar o meu anel, esse daqui já foi a nossa primeira carreira, tá? Agora, para a segunda carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto da base. Quem tá me acompanhando já sabe que a gente já vai escondendo esse fiozinho aqui, já vai arrematando este fio, tá bom? Assim, a gente facilita no fim do nosso trabalho. No primeiro, eu faço 2, fiz o primeiro pontinho muito apertadinho. Poderia ter feito um pouquinho mais soltinho, mas já foi. Fiz aqui 2, no segundo 2, já tenho 4 pontos, no terceiro 2, então essa carreira aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada ponto da base. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui os meus 12 pontos baixos e já coloquei o meu marcador. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai trabalhar assim por toda essa carreira, um ponto baixo e um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 18 pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto da base, e no próximo, um aumento. 2 pontos baixos juntos. Certo, pessoal? Essa carreira vai ser trabalhada toda desse jeito, 2 pontos baixos e um aumento até o final. Quando a gente chegar aqui no fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, tenho aqui os meus 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a última carreira de aumento, tá? Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um para cada ponto da base, e no próximo, um aumento, 2 pontos baixos juntos, tá bom? A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizamos aqui os nossos aumentos do corpinho, tá? Agora, o que a gente vai fazer é dar um tamanho para esse corpinho. Então, a gente vai trabalhar pontos sobre pontos sem aumentos, tá? A gente vai fazer 5 carreirinhas toda em ponto baixo. Então, a gente vai fazer 5 carreirinhas com 30 pontos baixos em cada carreira, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 5 carreirinhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 5 carreirinhas. Opa! Fiz aqui as minhas 5 carreirinhas, ó. Já deu a altura que eu quero pro corpinho, tá bom? Então, agora a gente vai começar as diminuições. A gente vai fazer 1, 2, 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo, uma diminuição. A gente vai trabalhar assim a carreira inteira, 3 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, a gente vai continuar diminuindo, tá? A gente vai fazer aqui 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. E no próximo, a gente faz uma diminuição. Diminuir. Tá bom? A gente vai fazer assim por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, ó.
Tá ficando assim, aqui é um pouco de enchimento. Tá ficando assim, bem fechadinho. Agora, a gente vai fazer nossa última carreira de diminuição, tá? Então, a gente faz aqui um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Então, o nosso corpo, ele fica com essa abertura aqui, que a gente não vai mais diminuir, tá bom? Pra gente depois encaixar aqui na cabecinha. A gente vai fazer agora a última carreirinha, que são 12 pontos baixos, tá? Um ponto pra cada ponto de base. Eu vou fazer aqui com vocês pra arrematar junto com vocês, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 e 12. Fiz meus 12 pontos baixos, o corpinho está pronto. Agora, eu venho no próximo ponto, faço ponto baixíssimo para arrematar. Deixa um pedacinho ali pra gente costurar. Não precisa ser tão longo, tá? Porque é bem simples essa costura, ó. E o corpinho está pronto. Agora, a gente só põe um pouquinho de enchimento aqui pra costurar ali. Eu vou fazer isso no finalzinho, tá? Eu vou colocar enchimento, vou deixar aqui prontinho. Depois que eu fizer o rabinho, eu já costuro tudo, tá bom? Então, eu vou deixar o meu corpinho aqui no cantinho pra gente dar início ao rabo, né? A cauda, na verdade. Eu tô falando rabo, mas é uma cauda, gente, porque ela é mais gordinha, tá bom? Então, a gente vai dar início agora na cauda da raposa já pra finalizar. Bom, pessoal, pra dar início na cauda da nossa raposa, a gente vai começar com a cor de pele, tá? Porque a gente começa por essa parte aqui. Então, aqui a gente vai fazer um anel mágico. Dentro desse anelzinho aqui pequenininho, para não desperdiçar fio, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dou uma puxadinha aqui, fecho o meu anel. Esse daqui já foi a nossa primeira carreira, tá? Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto da base, tá? 2, 4, 5, 6. Trabalhando aqui 2 pontos baixos para cada ponto da base, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus 12 aqui e já volto com vocês. Prontinho, tenho aqui os meus 12 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer é 12 pontos baixos, tá? Nessa carreira aqui, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, certo? Sem aumento. Então, vou fazer aqui os meus 12 pontos baixos e já volto com vocês. Prontinho. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e no próximo ponto um aumento, tá? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui os meus 18 pontos baixos. Agora, essa próxima carreira, pessoal, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento, tá? Então, a gente vai ter um total aqui nessa carreira de 18 pontos baixos. Vou fazer minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Agora, essa próxima carreira aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo um aumento. Então, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento até o fim. Quando eu chegar aqui no fim da carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento, tá? Então, a gente vai fazer uma carreirinha toda em ponto baixo. Quando chegar aqui no finalzinho dessa carreira, a gente vai continuar com 24 pontos baixos, tá? Vou fazer minha carreirinha aqui e já volto com vocês. Prontinho, tenho aqui 24 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer
são 3 pontos baixos, um para cada ponto da base. 3 pontos baixos e no próximo ponto, um aumento. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Já fiz aqui os meus 30 pontos baixos. Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem aumento. Então, a gente vai trabalhando aqui ponto sobre ponto. No fim dessa carreira, a gente vai continuar com 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 30 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, um para cada ponto de base, né? E no próximo, um aumento. Tá bom, pessoal? A gente vai trabalhar assim até o fim dessa carreira, 4 pontos baixos e um aumento. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 36 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, o que a gente vai fazer aqui é uma carreira toda em ponto baixo, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nenhum, tá? Então, no fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total, vai continuar com um total de 36 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho. Agora, pessoal, essa próxima carreira, ó, tá assim a nossa cauda, tá? Essa parte aqui, a gente já vai passar para essa parte aqui, ó, esse detalhe, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente. Eu venho aqui, agora a gente vai trabalhar nessa carreira apenas pegando nessa alcinha da frente aqui, tá? A gente vai deixar essa alcinha de trás para trabalhar a próxima carreira. E aqui, a gente vai trabalhar só nessa alcinha da frente, tá bom? Então, eu venho pro próximo ponto só na alcinha da frente, ó. Ao invés de pegar as duas alcinhas, deixa eu focar aqui. Ao invés de pegar as duas alcinhas, a gente vai pegar apenas a alcinha da frente. Então, vou fazer um ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas, eu vou até tirar esse marcador aqui, que não vai ser necessário agora. Subi 2 correntinhas. Dentro dessa alcinha aqui, que a gente tá trabalhando só na alcinha da frente, a gente tem que ficar com 5 pontos altos, tá bom? Então, eu já fiz o primeiro, que essas 2 correntinhas aqui contam como o primeiro ponto alto. Faço 2, 3, 4 e 5. Fica assim. Vou pular 2 pontinhos de base, ó. Esse primeirinho aqui, ele vai ficar bem miudinho, porque a gente fez bastante pontos, né, dentro dessa argolinha. Então, essa argolinha aqui, ela fica bem pequenininha. Mas a gente não esquece de pular ela, senão não vai dar certo no final, tá? Então, aqui, a gente pula essa, vem na terceira, tá? Só na alcinha da frente. E faz aqui um ponto baixo. Dá uma laçadinha no fio, pula 1, 2, vem na terceira e trabalha aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2, venho na terceira e faço um ponto baixo. Dou uma laçadinha, pulo 1, 2, venho na terceira e faço 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Certo, pessoal? Essa carreira a gente vai trabalhar toda assim. Lembrando que a alcinha da frente, ó, ela tá aqui, ó. A gente não trabalhou ela. Que a gente vai trabalhar ela depois para continuar subindo aqui a nossa cauda, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e eu já volto com vocês. Pessoal, vim fazer o finalzinho aqui com vocês, ó, pra vocês verem que dá bem certinho. A gente ficou com um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos com 5 pontos baixos, tá? E aqui no finalzinho, pra não ficar dúvida, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. O que que a gente vai fazer? Fez os 5 últimos, né? A gente vai pular 1, 2, vai prender com ponto baixo. E vão sobrar esses 2 aqui,
que é a distância pra gente começar o outro motivo, né? Que já tá pronto aqui. Então, a gente fez o ponto baixo aqui, a gente vem aqui na segunda correntinha e prende... Eu vou tentar colocar aqui pra não repuxar esse fio. Prende aqui com ponto baixíssimo e já pode arrematar. Certo? Esse fio aqui, eu já vou esconder ele aqui pra dentro, vou pegar minha agulha de tapeceiro, vou esconder esse fiozinho e já tá pronto, ó. Fica parecendo uma casquinha de sorvete, né? Agora, eu vou esconder esse fio e já volto com a outra cor pra gente trabalhar aqui nessas alcinhas da frente que a gente deixou, né? Que a gente salvou pra trabalhar essa próxima carreira, tá bom? Vou arrematar aqui esse fiozinho e já volto com vocês. Bom, pessoal, já arrematei o meu fio, só coloquei ele aqui pra dentro, ó. Lá dentro eu dei um nozinho pra esconder, tá? Agora, com o trabalho virado aqui pra gente, a gente não trabalha assim, tá? A gente vai trabalhar assim, ó. Pegando aqui nessas alcinhas. Eu vou vir aqui naquela primeira alcinha que eu deixei, tá? Porque daí, o finalzinho aqui, ó, ele não fica bem nítido aqui as últimas alcinhas que a gente trabalhou. Então, para não ter confusão, eu vou vir aqui na primeira alcinha e vou prender esse fiozinho aqui, ó. Puxo ele aqui e dou um nozinho. A gente trocou de cor, tá, pessoal? Que agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Dei um nozinho aqui, eu já vou colocar esse fiozinho aqui pro lado pra eu ir arrematando ele. E agora, aqui nessas alcinhas de dentro, vou fazer um ponto baixo, já vou vir pro próximo, tá? Então, dentro dessas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, tá? E aí, vocês contem o de vocês aí, porque a gente tem que ficar num total de 36 pontos baixos, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum, ó. Só trabalhar dentro dessa alcinha. Se vocês quiserem dobrar assim para ficar mais fácil, ó, não tem problema, ó. E a gente vai trabalhando aqui nessas alcinhas que a gente salvou. Que a gente não trabalhou aquela hora, ó. Certo, pessoal? Vou fazer aqui os meus 36 pontos baixos e eu já volto com vocês. Prontinho, fiz a minha carreira aqui de 36 pontos baixos. Agora, nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo que eu já vou dar início à segunda carreira, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai fazer mais 5 carreirinhas de 36 pontos baixos cada. Então, a gente vai fazer mais 5 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? A gente vai ficar num total aqui de 6 carreirinhas, contando com essa primeira que a gente já fez. A gente já fez uma, agora a gente vai fazer mais 5. Vou fazer minhas 5 carreirinhas aqui toda em ponto baixo e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, ó, já ficou assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente tem um total de 6 carreiras, tá, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? A gente fez aquela primeira, depois fez mais 5. Ficamos aqui com 6 carreiras, todas em ponto baixo, tá? Essa parte aqui, eu não costuro, eu vou deixar ela assim mesmo, ó. Por quê? Depois que a gente põe o enchimento, ela fica bem tranquila, tá? Não fica mostrando que não está costurada, não. Então, eu não vejo o porquê costurar. Até porque se a gente costurar aqui, pegando aqui esses pontinhos, ele vai ficar, não vai ficar esse ponto bonito aqui, né? Ele vai meio que esconder. Então, eu prefiro não costurar. Já por isso que eu não fiz essa parte aqui eu não fiz assim, comecei a cauda dessa cor aqui embaixo e depois encaixar esse daqui, porque eu queria que ficasse justamente com esse relevo, tá? Mas vai de qualquer um. A minha eu não vejo necessidade em costurar, então eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Então, agora, a gente vai começar as diminuições. A gente vai trabalhar aqui 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E no próximo, uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, tenho aqui 30 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer são 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras com 30 pontos baixos cada, certo, pessoal? Sem diminuição, sem aumento, apenas ponto sobre ponto.
Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas com 30 pontos baixos cada e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui as minhas 2 carreirinhas. Agora, o que a gente vai fazer são 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, 2 e 3, e no próximo, uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição, até no finalzinho. Quando chegar aqui no fim dessa carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já fizemos mais uma carreira de diminuição. Agora, o que a gente vai fazer é um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente vai fazer 2 carreirinhas toda em ponto baixo, tá? 2 carreirinhas com 24 pontos baixos cada. Vou fazer minhas 2 carreirinhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui as minhas 2 carreirinhas, todo em ponto baixo. E já coloquei também um pouco de enchimento, tá? Porque a gente vai continuar fechando aqui e vai dificultar um pouquinho. Eu não ponho até aqui em cima para não atrapalhar a nossa próxima carreira. Então, eu ponho o suficiente pra gente encher essa parte aqui, tá bom? E agora, a gente dá início. Vocês coloquem no de vocês aí também, para não ficar tão difícil colocar nessa parte aqui. Então, essa próxima carreira, o que a gente vai fazer é 2 pontos baixos, um para cada ponto de base, e no próximo, uma diminuição. A gente vai trabalhar assim por toda a carreira. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos, tá bom? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui minha carreira de diminuição, tá ficando assim. Agora, pessoal, a gente vai fazer 2 carreiras toda em ponto baixo, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui 2 carreiras com 18 pontos baixos cada, tá bom, pessoal? Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas com 18 pontos baixos cada e eu já volto com vocês. Prontinho, já fiz aqui as minhas 2 carreirinhas com 18 pontos baixos cada. Agora, o que a gente vai fazer é um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Certo, pessoal? A gente vai trabalhar assim por toda a carreira, um ponto baixo e uma diminuição. No fim dessa carreira aqui, a gente vai ficar com um total de 12 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz minha carreira de diminuição. Agora, eu nem vou colocar o marcador mais, pessoal, porque começa a me atrapalhar, porque tá ficando bem fechadinho já, estão vendo, ó? Agora, aqui, a gente vai fazer 2 carreirinhas toda em ponto baixo. Então, a gente vai fazer 2 carreirinhas com 12 pontos baixos cada, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas com 12 pontos baixos. Vou colocar mais enchimento, porque depois dessas 2, a gente vai fechar totalmente. Então, eu vou terminar minhas 2 carreirinhas toda em ponto baixo, vou encher mais um pouquinho e já volto com vocês. Bom, pessoal, ó, já fiz as minhas 2 carreirinhas, já coloquei o meu enchimento. Agora, eu nem vou usar marcador aqui, tá? A gente vai fazer 6 diminuições. Então, é diminuição e diminuição. A gente vai fazer, ó, vou fazer com vocês essa última carreirinha, tá? Uma diminuição. 2. 3. Vou dar uma pausadinha aqui, vou colocar um pouquinho mais de enchimento, só para ficar bem cheinho. Vou continuar diminuindo. 4, 5 e 6. E assim, a gente finaliza essa cauda. Eu venho no próximo pontinho, eu faço um ponto baixíssimo. E arremato. Deixo um pedaço pra gente costurar no corpinho, ó. E vai ficar com esse buraquinho aqui, porque a gente vai costurar no corpinho, tá bom? Então, a caudinha, ela ficou assim. Eu sempre gosto de fazer assim pra espalhar bem o meu enchimento, ó. E assim, ele fica todo uniforme. Fica bem espalhadinho, que ele tem que ficar bem redondinho, tá vendo? Bem
Ó, assim fica bem espalhadinho e tá finalizada a nossa cauda. Agora, eu vou pegar o corpinho, vou colocar enchimento no corpinho, pra gente costurar o corpinho na cabecinha e depois costurar a cauda no corpinho. Eu coloco o enchimento aqui aos pouquinhos, ó, se vocês quiserem colocar com a ajuda de uma agulha também, pode colocar, mas é bem tranquilo, só colocando aos pouquinhos que dá super certo, tá? Ó. Vai colocando, vai arrumando lá dentro, pra ficar bem espalhadinho. E aos pouquinhos a gente vai enchendo, tá bom? Eu vou encher o meu aqui e já vou trazer pra gente costurar aqui na cabecinha, tá? Vou encher o meu, vocês enchem o de vocês, aí a gente já volta. Bom, pessoal, coloquei aqui o enchimento no corpinho, tá bem cheinho. E eu já posicionei o corpinho aqui na cabecinha, ó. O que que eu fiz? Coloquei aqui atrás dessa parte aqui, tá? Se colocar aqui na frente, vai ficar estranho, porque vai unir essa cor nessa cor, então vai ficar um pouquinho estranho. Então, eu coloquei aqui, ó, bem centralizadinho, bem no meinho, né? E atrás dessa parte aqui da cabecinha, ó. Estão vendo? Dá pra entender bem, né? Coloquei alguns alfinetinhos aqui. Eu deixo sempre essa parte que a gente deixa o fio pra trás, tá? Eu não gosto de deixar na parte da frente, porque sempre fica uma elevação aqui e eu não acho legal mostrar. Então, eu deixo sempre essa parte, a parte que toda em ponto baixo na frente, e a parte que tem o fiozinho eu deixo sempre pra trás. Em todo o meu trabalho, todo o amigurumi que eu faço dessa forma, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu costuro. Quem me acompanha aqui já sabe, eu só faço esse tipo de costura. Eu tô aqui com a minha agulha de tapeçaria, vou colocar aqui na direção onde está esse último pontinho aqui, né? Saio em qualquer lugar da cabeça, ó. Aqui eu já tiro esse alfinete pra não atrapalhar. Ó, eu saí aqui em qualquer lugar da cabeça, eu vou fazer o seguinte, eu volto no mesmo lugar, tá, pessoal? Meu fio tá saindo daqui, ó. Eu volto no mesmo lugar e eu vou sair aqui na cabeça onde eu quero costurar. Eu saio aqui na cabeça e já pego o pontinho do lado do corpo. E puxo. Opa. Viram? Agora, eu venho no ponto do lado, ó, a gente tá nesse pontinho aqui, nosso fio tá saindo daqui, ó. Venho no ponto do lado e coloco na cabeça, na direção que eu saí com outro ponto, ó. Todos os meus trabalhos em amigurumi, eu faço essa costura. Já tirar esse alfinete também. Mesma coisa, ó. Volto aqui onde eu saí com o meu fio e eu saio aqui do ladinho de onde a gente acabou de sair. Então, vem daqui tá o meu fio, ó, que eu entrei na cabeça, saio no ponto do lado e já pego o ponto do lado do corpinho. Então, eu vou costurando assim. Eu vou fazer essa costura aqui por todo o meu corpinho e eu já volto com vocês. Prontinho, já costurei todo o meu corpinho, ó. Vão vendo? Tá bem presinho. E eu saí com o meu fio aqui atrás no corpo, tá? Por quê? Eu vou costurar a cauda agora e depois eu vou juntar esses dois fios pra amarrar. Eu vou mostrar pra vocês. Então, esse fio eu não arremato agora. Eu deixo ele aqui. Vou pegar a minha cauda. E já vou costurar ela junto com vocês também, tá? Ó, pra costurar a cauda, eu faço o seguinte, eu coloco aqui nesse miolinho aqui, foi onde a gente começou o nosso corpinho, certo? Esse buraquinho aqui, ó, e eu saio com o meu fio em qualquer lugar aqui. Que colocando aqui vai ficar bem no meinho, né? Então, eu volto com o meu fio onde a gente acabou de inserir. E eu vou pegando aqui, ó, em volta desse círculo, ó. Eu vou trabalhar aqui nesses pontinhos aqui em volta, ó. Vou sair com o meu fio aqui. E vou sair com o meu fio aqui na cauda, num pontinho do lado, ó. Mesma coisa que a gente acabou de fazer no corpinho com a cabecinha, ó. Venho no ponto do lado, coloco no pontinho aqui do lado também e saio aqui em qualquer lugar.
Venho no mesmo espacinho, coloco aqui no pontinho do lado. No pontinho do lado da cauda. E assim, a gente vai costurando essa cauda até ela ficar bem costuradinha, tá bom? Eu vou costurar a minha aqui até eu sentir que tá bem firme. Na verdade, já tô terminando, ó. Ela é bem tranquila de costurar, ó. Saio aqui, pego em qualquer pontinho aqui. Então, eu vou terminar a minha aqui, vou fazer mais alguns pontinhos. Vou deixar esse fio lá atrás, pra depois a gente arrematar. E eu vou fazendo assim até essa cauda ficar bem firme, ó. Já tá firme, mas eu vou costurar mais alguns pontinhos aqui, tá? Vou fazer isso e eu volto pra arrematar esse fiozinho aqui junto com vocês. Arrematar esse com esse, tá bom? Prontinho, minha cauda já está bem costuradinha, tá? Agora, eu tô com o meu fio aqui, eu vou sair com ele aqui no mesmo espacinho onde a gente saiu com o fio que a gente costurou o corpinho, tá? Exatamente no mesmo espacinho. Aqui, pessoal, eu vou cortar um pouquinho esse daqui pra não dificultar tanto. Pra eu mostrar no vídeo pra vocês, porque pra fazer essas coisas gravando é um pouquinho mais complicado. Então, aqui eu vou dar 2 nós. O primeiro, eu não aperto tanto pra não repuxar o meu trabalho, tá? E o segundo, eu dou uma apertadinha melhor. Corto o excesso desse daqui. Tá vendo? Eu deixei uma pontinha aqui ainda, ó. Não corto ele bem rente, tá? E agora, a gente sai com ele no mesmo espacinho que tá, ó. Tá vendo? Eles estão aqui no espacinho, a gente coloca a agulha, sai com ele aqui em qualquer lugar. Olha o que que vai acontecer. Esse pontinho aqui, ele vai entrar. Estão vendo? Essa costurinha que a gente fez entra e fica bem arrematadinho. Agora, aqui, a gente já pode cortar. E a costura está pronta, já estamos finalizando a nossa raposinha. O corpinho eu não gosto de deixar redondinho, o que que eu faço? Eu dou uma achatadinha assim, ó. Pra ele ficar, tá vendo? Fica achatadinho assim. Isso daí eu faço depois que eu termino, depois que eu costuro tudo, eu dou uma achatadinha nele pra ficar assim. Agora, eu vou colocar um pedaço de fio preto na minha agulha pra gente fazer aqui a costura dos pezinhos, tá? Pra fazer isso daqui, pra finalizar a nossa raposinha. Bom, pessoal, aqui eu coloquei 2 alfinetezinhos só pra marcar onde eu quero os 2 pezinhos, tá? Eu tô aqui com o meu fio preto, é amigurumi também, tá bom? Eu vou colocar aqui em qualquer espacinho. Vou sair aqui onde tá o meu alfinete. Deixo um pedacinho ali pra gente costurar. E já venho no ponto de cima, é bem simplesinho. Aí, eu saio aqui onde tá o outro alfinete, dou uma puxadinha, não puxo tanto, tá? E saio no ponto de cima. Aqui, eu vou fazer mais uma vez pra ficar um pouquinho grossinho esse pezinho, pra mostrar mais, pra ficar mais marcadinho, tá? Saio, ó, vou colocar aqui embaixo e já saio com ele aqui do outro lado. E faço a mesma coisa nesse. Agora, eu já saio com o meu fio aqui onde a gente deixou essa outra pontinha, no mesmo buraquinho, tá? Pra gente fazer aquele arremate perfeito, ó. O pezinho ficou assim, bem bonitinho. Agora, aqui a gente dá aquele nozinho. Primeiro, a gente não aperta, pra não repuxar o pezinho lá, senão vai repuxar, tá? E o segundo, a gente aperta um pouquinho mais. Corto esse excesso. Venho com a minha agulha no mesmo espacinho e saio em qualquer lugar. Vamos ver ele entrando aqui, ó. Pra esconder esse nó, só dá uma puxadinha e ele já entrou completamente. Estão vendo? Então, fica um arremate muito perfeito. Aqui a gente corta e finaliza a nossa raposinha. Pessoal, eu fiquei encantada com essa raposa. Primeira vez que eu vi uma foto dela na internet, eu achei muito bonita.
Por isso que eu criei a receita para trazer para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram para eu acompanhar o trabalho de vocês, tá bom? Meu Instagram é Estúdio de Crochê, assim como o nome do nosso canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.